Boa noite, irmãos. Quero saudar a amada igreja, Igreja da Glória, com a graça, com a paz e com a misericórdia de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amados, eu quero convidar os irmãos para a leitura do texto, que servirá de base da nossa reflexão, não apenas hoje, mas no domingo que vem também. Esse salmo é um símbolo muito forte de uma expressão de fé e de luta do irmão. Os salmos, geralmente, nós lemos aqui o Salmo 124, os salmos geralmente foram escritos com muita sinceridade, colocando para fora aquilo que estava no mais interior do autor sacro, do autor sagrado, do autor dos livros, dos salmos da Bíblia. E nós vamos ver nesse Salmo 73 que isso não é diferente. Nós vamos ver esse salmista abrindo o seu coração, abrindo a caverna da sua alma, colocando para fora aquilo que ele esteve perto, muito perto de realizar. E o tema proposto: Deus é bom para com o seu povo. Nós vamos ver, lendo o texto das Sagradas Escrituras, Salmo 73. Se você achou, pode acompanhar comigo. Eu vou fazer a leitura. A minha versão é a Nova Almeida atualizada. Então, um pouquinho diferente do que possivelmente vai estar aí, da revista atualizada, mas é a santa palavra do nosso Deus. Mesmo assentados, como os irmãos se encontram, eu convido a atenção dos irmãos para a leitura que farei nesse texto. Assim diz, Salmo 73, de fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos maus. Para eles não há preocupações, o seu corpo é forte e sadio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Por isso, a soberba os cinge como um colar, e a violência os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhe de tanta gordura, do coração deles brotam fantasias, zombam e falam com maldade, falam da opressão com arrogância, abrem a boca para falar contra os céus, e a língua deles percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte da qual bebe com avidez. Eles dizem: como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que estes são os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam as suas riquezas. Com certeza foi inútil conservar puro o meu coração, e lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido, e cada manhã sou castigado. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos, ó Deus. Em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim, até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como são destruídos no instante! São totalmente aniquilados de terror. Como acontece com o sonho quando alguém acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando meu coração estava cheio de amargura e meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento. Era como um animal diante de ti. No entanto, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita.
tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti certamente perecerão. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio para proclamar todas as suas obras. Irmãos, os salmos geralmente começam pelo final, começam pela conclusão. E esse salmo não é diferente. O autor vai discorrer toda a sua luta, toda a sua trajetória, mas ele começa com a expressão que é a conclusão desse salmo. No verso 1 nós lemos aí: de fato, Deus é bom para com Israel. Deus é bom para com seu povo. E no texto que nós lemos, o salmista faz essa conclusão no início, começa do final, mas ele vai tratar do dilema da prosperidade dos maus, da prosperidade dos ímpios. E ao que lemos aqui, este homem passa por uma experiência particular gravíssima, uma experiência particular que o deixou demais abalado, muito perto de cair. E qual é a causa do seu problema? Ele não compreendia o procedimento de Deus para com ele. Enfrentou um fato doloroso. E vejam que ele levava uma vida piedosa. Ele limpava o seu coração. Examina comigo o verso 13, por gentileza. Olha como era a vida desse homem. Com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência. Esse homem levava uma vida piedosa, evitava o pecado, ele necessitava de buscar a Deus, ele buscava a Deus, ele meditava nas coisas de Deus, ele examinava a sua vida, ele se confessava com tristeza a Deus pelos seus pecados, ele procurava perdão, procurava restauração, ele devotava-se a Deus, devotava a sua vida a ser agradável a Deus. Ele tomava cuidado com o mundo, com as coisas que há no mundo, com a corrupção do mundo, ele se desviava, ele procurava viver uma vida piedosa. E apesar disso, irmãos, esse irmão enfrenta um enorme problema. Um enorme problema. Quero chamar a atenção para o verso 14. Pois o dia inteiro sou afligido, e cada manhã sou castigado. Esse irmão atravessava um tempo duro, um tempo difícil. Ele não nos diz exatamente o que era o seu problema. E nós não sabemos aqui se ele estava enfrentando alguma maldade, alguma doença, algum problema na família. Mas era algo doloroso, era algo nocivo. Esse irmão estava sendo provado, e provado muito dolorosamente. E a gente percebe que, de fato, tudo parecia estar indo muito mal na vida daquele irmão. Nada parecia estar indo bem na vida daquele irmão. Interessante, irmãos, que quando ele olhava para a circunstância ao seu entorno, ele olhava para os ímpios e via na vida dos ímpios um contraste chocante. E nós também somos assim. Nós desejamos
que tudo na nossa vida esteja pronto, resolvido, tudo enxuto, tudo fácil, e nós achamos que nunca deveriam existir quaisquer problemas ou dificuldades na nossa vida. Nós estamos sempre inclinados a pensar, meus irmãos, que Deus deveria estar sempre abençoando os seus filhos e que estes nunca deveriam passar por lutas, por dificuldades. Nós pensamos assim, muitas vezes. E mais, nós nos perguntamos por que Deus permite que existam estruturas tão ímpias neste mundo. Por que Deus permite tantas formas de tirania no nosso dia a dia, no nosso mundo, na nossa sociedade? Por que Deus não as apaga todas? Por que Deus não derrama suas bênçãos sobre o seu povo? E esse irmão estava perplexo diante do que ele assistia, diante daquilo que ele assistia. Interessante, irmãos, que a perplexidade em si não é pecado. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, diz que ele e os cristãos, de forma geral, atravessam momentos de perplexidade, mas ele diz que nós ficamos perplexos, porém não desanimados. E por que isso acontece conosco? Porque nossas mentes são fracas, são finitas, enfraquecidas pelo pecado. Nós não vemos a circunstância como um todo, a gente assiste apenas parte daquela circunstância. E nós não sabemos aquilo que é melhor para nós, porque a nossa visão não consegue abranger de forma larga as circunstâncias, os problemas, as crises. E aí nós ficamos perplexos. E a perplexidade, meus irmãos, ela pode abrir a porta para a tentação. A tentação em si não é pecado. O próprio Senhor Jesus foi tentado pelo diabo, levado ao deserto, mas ele resistiu ao diabo e o diabo fugiu dele. E eu queria refletir com os irmãos, o primeiro ponto da nossa reflexão dessa noite, que tem como tema, Deus é sempre bom, Deus é bom para com o seu povo, é que, em primeiro lugar, Deus nos livra de cair em tentação. Deus nos livra de cair em tentação. Aquele irmão estava a um passo da queda, ele mesmo confessa isso. A tentação pode vir e pode ser tão poderosa que não só abala o maior e mais forte santo, mas na verdade ela pode até derrubá-lo. Veja o verso 2 do texto que nós lemos. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. A tentação entrou como resultado do que estava acontecendo com aquele irmão. Ela veio pela porta que fora aberta, pela circunstância diversa que aquele irmão estava experimentando. E veio exatamente pelo contraste entre aquilo que ele estava vivendo e a vida vitoriosa e aparentemente feliz dos ímpios. Dos ímpios. A influência e o poder da tentação pode muitas vezes, meus irmãos, nos levar a fazer coisas que em nossas condições normais de temperatura e pressão jamais faríamos. Pode levar-nos a fazer coisas inimagináveis. E ele confessa isso no verso 3. Confira o verso 3 comigo. Ele diz:
pois eu invejava os arrogantes. Eu fico pensando, meus irmãos, que ele deve ter tido um constrangimento em escrever essas palavras com todas as letras, pois eu invejava os arrogantes. Ele tinha inveja dos arrogantes, e diz isso na lata, na cara dura. Penso eu que extremamente envergonhado, botando para fora, como que espremendo o pus da sua alma, desse jeito. A tentação pode vir com tanta força que nos tira o equilíbrio. Eu fico imaginando, meus irmãos, que o diabo estava soprando no ouvido daquele irmão, dizendo mais ou menos assim: você está gastando o seu tempo, você está frequentando a igreja, você está vivendo a vida de abnegação, você está deixando de fazer tanta coisa lá fora para estar aqui, e tem gente lá fora fazendo de tudo e mais um pouco, e está feliz da vida, e você aqui gastando os seus dias. Meu irmão, minha irmã, que sutileza de Satanás ao soprar essas ideias no ouvido daquele irmão. Billy Bray tem uma frase, ele diz o seguinte: você não pode impedir que um corvo sobrevoe a sua cabeça, mas você pode impedir que o corvo pouse na sua cabeça e faça ninho nos seus cabelos. Você pode impedir isso. E a primeira coisa que aquele irmão fez, meus irmãos, foi refrear-se. Aquele irmão, eu te convido para ler o início do verso 15. Olha a primeira coisa que fez aquele irmão. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, a primeira coisa que aquele irmão fez foi se refrear. O salmista compreendia a importância de nunca ser precipitado, de nunca falar precipitadamente, de nunca falar por impulso. Em primeiro lugar, ele se refreou. Interessante, irmãos, que há uma passagem lá em Tiago, capítulo 1, verso 19, que diz que nós temos que ser prontos para ouvir, mas devemos ser tardios para falar, tardios para se irar. É um erro o cristão dizer ou fazer alguma coisa precipitadamente. Nós temos que ser tardios para falar, não agir impetuosamente. Este homem não fez, foi a primeira coisa que o impediu de cair. Ele se refreou, se pensara em falar tais palavras. Mas a segunda coisa que aquele irmão fez, ele tornou a olhar a situação. Ele tornou a olhar. Que coisa importante é isso, meus irmãos. Você não responder de bate-pronto às situações que vêm na sua vida. Você examinar, você considerar, você olhar de novo. Vai ter uma outra perspectiva de análise. Quantas tragédias poderiam ter sido evitadas se tantas pessoas não reagissem tão sanguineamente às circunstâncias que enfrentam? Se as pessoas dessem mais uma olhada, mais uma considerada nas situações. Aí há a relação de causa e efeito. Muitas pessoas agem de inopino, de bate-pronto. Aquele irmão tornou a olhar a situação. O apóstolo Paulo,
lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13, ele vai dizer que não vos sobreveio tentação que não fosse humana, ou seja, que não fosse comum aos homens. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, que não fosse comum aos homens. Mas avançando um pouco mais, irmãos, eu quero chamar a atenção para o verso 23, letra B, do texto que nós lemos. Olha o que é que segurou esse irmão de não cair. Verso 23, no entanto, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Foi Deus que segurou aquele irmão de pé. Tu me seguraste pela minha mão direita. O salmista quis dizer aqui, meus irmãos, que foi Deus que o segurou e lhe impediu daquela terrível queda. Foi Deus que o firmou um momento antes de sua queda final. Deus o envolvera protetoramente, justamente quando ele estava a ponto de cair. Deus o segurou. Deus segurou aquele irmão. O Salmo 37, verso 24, ele expressa o mesmo pensamento quando diz: se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Porque o Senhor o segura pela mão. Mas o verso 15 vai nos dizer mais uma razão pela qual aquele irmão ficou firme de pé. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, ele não falou, ele se refreou, mas há uma segunda razão, na parte B. Já aí teria traído a geração de teus filhos, ó Deus. Aquele irmão teve o cuidado de considerar as consequências e de se defrontar com elas. Mas ele está muito certo de que é errado, de que é muito errado ser pedra de tropeço, ser causa de ofensas à geração dos filhos de Deus. Nós jamais devemos nos esquecer, meus irmãos, das nossas relações uns com os outros. E quando a gente estiver perto de cair, temos que lembrar da nossa igreja, da nossa comunidade, da nossa família, das relações que temos com as pessoas amadas. E não ser pedra de tropeço. Aquilo ajudou a segurar o irmão. A lembrança do seu relacionamento com as outras pessoas. E nesse momento nós temos que nos lembrar da nossa comunidade. Temos que nos lembrar de Jesus Cristo. Temos que nos lembrar de Deus. Temos que nos lembrar do nome que está sobre a nossa fronte. O nome que a gente carrega, o nome de Jesus. Lembre-se de que você pertence a um povo. Você pertence a Deus. Isso vai nos segurar. Finalmente, irmãos, aquele irmão foi mantido de pé, porque ele tinha certos absolutos na sua vida. Aquele irmão ainda não tinha a compreensão de tudo quanto estava acontecendo com ele, não tinha. Mas, do pouco que ele compreendia, algumas convicções ele tinha bem firme dentro de si. E aquilo o impediu de cair. E uma das convicções que aquele irmão tinha é: eu jamais ferirei os meus irmãos. Hoje em dia estamos vivendo num tempo em que tudo é tão relativo. Tão relativo. Nada a ver, nada a ver. Não se faz sexo antes do casamento. Era um absoluto.
no passado. Hoje, nada a ver. O casal casou, não vai separar, nunca vai. Isso é relativo. Conheço uma pessoa que trabalha conosco lá na instituição em que trabalho, divorciou. E depois de alguns anos, casou de novo com a mesma pessoa. Antigamente, alguns absolutos. Casou, não tem conversa. É até que a morte separe. Agora, é relativo. Tudo é relativo. Eu vou honrar pai e mãe, era um absoluto. Agora, peraí, mais ou menos. Irmãos, é importante que tenhamos absolutos na nossa vida. E esse foi um absoluto que manteve aquele irmão de pé. Jamais ferirei os meus irmãos. Não faça nenhum dano à causa de Deus ou à família espiritual. E os absolutos seguraram aquele amado irmão. Mas não somente Deus nos livra de cair em tentação, mas, em segundo lugar, Deus nos concede pensamento espiritual. Deus nos concede pensamento espiritual. E eu quero chamar a atenção para os irmãos no texto, o verso 17. O irmão viveu naquela circunstância, até o verso 17, ele diz: até que entrei no santuário de Deus. Até que entrei no santuário de Deus. Meus irmãos, aquele homem tinha diante de si dois fatores, dois problemas, que era a prosperidade dos maus, das pessoas más, dos ímpios, das pessoas ímpias. Ele tinha diante de si esse problema. E o contraste com isso era que ele estava passando pela miséria do justo. A outra circunstância eram os problemas, as misérias do justo, especialmente a dele próprio, que ele estava vivendo. As coisas vão mal comigo e bem com os ímpios, diz o irmão para si, e aquele pensamento fica rodando e pairando sobre a sua cabeça. E o que ele estava, diante de que circunstância? Ele estava apenas racionalizando. O seu pensamento era meramente racional. Não alcançava o nível de pensamento espiritual. Não estou dizendo aqui que o pensamento espiritual não seja racional, pelo contrário, é totalmente racional. Mas o pensamento meramente racional é um pensamento raso, de superfície. Já o pensamento espiritual tem a compreensão do aqui e do agora, mas tem a dimensão da perspectiva em que Deus enxerga todas as coisas. A diferença é essa. Por que será, meus irmãos, que os grandes líderes, os príncipes deste mundo, não reconheceram Jesus como o Senhor e Salvador das suas vidas? Porque o pensamento deles é um pensamento meramente racional. Viram Jesus tão somente como um carpinteiro, como alguém membro daquela aldeia, um aldeão. Porque o pensamento racional não vai nunca compreender a necessidade do novo nascimento. Vai dizer que não existem milagres, que milagres não acontecem. Esse é o nível de pensamento racional. E nós, que achamos ser espirituais, temos voltado ao nível de pensamento racional
quando o assunto é a nossa vida. Tudo bem? Para aspectos de salvação, o nosso pensamento é espiritual. Mas para o nosso dia a dia, quando o calo aperta, o nosso pensamento não sobe do nível racional. O profeta Isaías registra a palavra do Senhor em Isaías 55, verso 8, dizendo o seguinte: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Nós temos rebaixado, reduzido o nosso nível, a nossa dimensão mental ao nível apenas do pensamento racional. Ainda mais quando são alguns assuntos tratados, o irmão deixa de ser espiritual e fica no nível racional. Se formos discutir política, se formos discutir futebol, se formos discutir assuntos, muitas vezes o cristão vai abandonar por completo o nível de pensamento espiritual. Só que nós, meus irmãos, temos que viver a realidade do pensamento espiritual. Devemos aprender a pensar sempre espiritualmente. Se nós não fizermos, logo nos veremos na mesma posição perigosa que aquele irmão estava. E como quebrar esse círculo vicioso, como sair do círculo vicioso, o irmão falou ali. Então, entrei no santuário. Em primeiro lugar, a necessidade de ir à casa de Deus. Você veio aqui hoje à noite, foi uma feliz ideia. Deus te trouxe até aqui. Que bom. Aqui nós somos reposicionados. Aqui nós temos a mente de Cristo. Aqui o Espírito Santo fala conosco. Não somente aqui, mas que bom que você esteve aqui, esteja aqui para ouvir isso. Estamos aqui. A gente contempla realidades ao nosso redor, circunstâncias, pessoas que viveram dramas e vivem dramas muito maiores do que os nossos. E aí o nosso problema vai diminuir de tamanho ao contemplarmos no seio da comunidade a gente passando por algo muito pior do que a gente está passando e que está aí servindo a Deus. E nós começamos a entender, meus irmãos, que alguns dos maiores santos que viveram a vida na igreja, experimentaram provações, aflições, tribulações, tudo isso que faz o nosso problema ser achatado de tamanho. E uma coisa que nos ajuda a pensar espiritualmente é a Bíblia, é a palavra do Senhor. Ao só ler esse Salmo 73, ao simples fato de ler o que esse irmão passou, isso já me reajusta, já me recoloca. O apóstolo Paulo, ele diz que através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. É aqui no santuário de Deus que há espaço também para a gente fazer a oração e a meditação. Aquele irmão estava tão atordoado no seu problema, meus irmãos, que nem orar a Deus ele estava conseguindo. Porque na sua mente, no seu coração, Deus era parte do problema. Até que entrei no santuário de Deus e me vi face a face com Ele. Quando esse homem foi ao santuário de Deus, meus irmãos, foi-lhe dado entendimento. Entendimento. Ele não apenas se sentiu melhor porque estava no culto, não.
foi dado a ele entendimento, porque ele dizia que estava como um bruto. O verso 22, eu estava embrutecido e sem entendimento. Ele entrou no santuário de Deus, não para gozar um culto, só para fazer cosquinha na alma, só para sair um pouco melhor do que entrou. Não, ele foi reajustado, ele foi reposicionado, foi tocado o seu entendimento. Nós não viemos aqui apenas para participar de um culto agradável. Oh, que beleza! Como é agradável cantar louvores. Não! Nós viemos aqui para sermos reajustados e sair daqui com entendimento. Não estamos aqui em busca de entretenimento espiritual, não! Estamos aqui para buscar a palavra do Senhor. Ela que nos reajusta. Nós podemos dizer, como o apóstolo Paulo, vocês sabem em quem têm crido, sabem em quem creem. Nós viemos aqui com sede, com interesse na doutrina cristã. Qual é o nosso principal desejo ao vir à casa do Senhor? É simplesmente ser feliz ou esquecer um pouco dos problemas. Karl Marx, o teórico do comunismo, ele cunhou uma frase, uma expressão, dizendo que a religião é o ópio do povo. E em algumas circunstâncias ele tem razão. Que a pessoa vem aqui, deixa o problema pendurado lá fora, vem, tá, canta, esquece um pouquinho dos problemas e depois pega o problema de volta para cá. Não, nós temos que vir aqui em busca de entendimento. Foi isso que reajustou esse irmão. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele expressou, quando ele falou, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. O livro de Provérbios, no capítulo 4, verso 18 e verso 19, eu vou ler o verso 19 primeiro, diz assim: o caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. E o verso 18, capítulo 4, 18 de Provérbios: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. É isso que Deus está fazendo conosco, meus irmãos. Como seria glorioso para nós poder encarar, como fez o apóstolo Paulo, e dizer: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Eu quero concluir, irmãos, essa primeira parte. A segunda parte fica para domingo que vem, sobre essa passagem, domingo de manhã, lendo com os irmãos o verso 18 até o verso 20. Como aquele irmão passou a ter uma outra compreensão. Diz assim o texto: tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como são destruídos no instante, são totalmente aniquilados de terror, como acontece com o sonho, quando alguém acorda. Assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Irmãos, aquele irmão, quando entrou no santuário, foi reajustado em relação a Deus, foi reajustado em relação aos ímpios, mas, sobretudo, foi reajustado em relação a ele mesmo. A ele mesmo. E a conclusão daquele irmão, no último versículo,
ele diz: quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Não interessa o que ele não vai fazer, mas uma coisa ele vai fazer. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Que essa seja a sua decisão, que essa seja a minha decisão, que essa seja a nossa decisão de estar perto de Deus, porque Deus é bom para com seu povo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.